No coração do Tribunal de Relação de Lisboa, sob o peso das antigas vigas de madeira que ecoavam séculos de justiça portuguesa, Ana sentiu o mundo ruir como um fado mal resolvido. Sofia Almeida, acusada de fraude fiscal e desvio de fundos da Sociedade de Advogados Oliveira e Associados, como se declara. A voz do juiz ressoou como um sino rachado, cortando o ar carregado de incenso e dúvida. Sofia, de pé ao lado da banca da defesa, ergueu o queixo, seus olhos verdes, aqueles olhos que Ana tanto admirara nas noites de estudo na Faculdade de Direito de Coimbra, fixos no vazio, mas tremendo como folhas de sobreiro ao vento do Alentejo. Inocente, meritíssimo, murmurou ela, a voz rouca de noites insones, e naquele instante, os olhares se cruzaram. Não era só acusação, era traição, era o passado que Ana pensara enterrado sob pilhas de processos e taças de vinho do Douro. Como poderia defender a mulher que um dia roubara seu coração, agora acusada pelo homem que Ana chamara de mentor? O martelo do juiz caiu e, com ele, o primeiro ato de uma sinfonia de amor e justiça começou a soar. Ana Correia, aos 35 anos, era o epítome da advogada lisboeta, alta, com cabelos castanhos que caíam em ondas rebeldes sobre os ombros, sempre presos em um coque prático durante as audiências, mas soltos nas noites solitárias em que o Tejo sussurrava segredos através da janela de seu apartamento no Chiado. Filha de um pescador do Algarve e uma costureira de Évora, Ana crescera entre o sal do mar e o cheiro de alecrim das planícies alentejanas, aprendendo cedo que a justiça não era só lei, mas o equilíbrio frágil entre o coração e a razão. Em Coimbra, onde estudara direito, ela e Sofia haviam sido inseparáveis, ou quase. Sofia, com sua herança mista de Lisboa e do interior minhoto, trazia o fogo de uma saeta flamenga para as discussões acaloradas sobre o Código Civil. Seus risos ecoavam nos pátios da universidade, misturados ao som de fado de Coimbra tocado por estudantes com viola na mão. Mas Ana nunca ousara confessar o que sentia, aquele aperto no peito quando Sofia inclinava a cabeça para ler um parágrafo, ou o rubor que subia quando seus dedos se tocavam ao passar um livro. É só admiração, mentia Ana para si mesma, enquanto Sofia namorava o charmoso João Oliveira, o herdeiro da firma familiar de advogados. Anos depois, a vida as separara como o vento separa as pétalas das papoilas no verão alentejano. Sofia, sonhadora, abandonara a advocacia para se tornar artista, pintando azulejos inspirados nas fachadas de Sintra e vendendo suas obras em feiras de artesanato no Rossio. Ana, pragmática, subira na hierarquia de Oliveira e Associados, tornando-se sócia júnior, mas sempre à sombra de João, agora casado e pai de 2 filhos. A traição veio como um vendaval. João acusara Sofia de desviar fundos de um projeto de restauração de um antigo convento em Óbidos, um trabalho que Sofia fizera como consultora freelance para a firma. Ela falsificou faturas, meritíssimo, declarara João no depoimento preliminar, seus olhos frios como o granito do Douro. Ana, designada pela ética profissional para defender Sofia, pois o conflito de interesses era inevitável, mas o tribunal insistira em neutralidade, sentira o estômago revirar. Como João, seu ex-colega e quase amante, poderia trair assim? E Sofia, inocente ou não, carregava nas veias o sangue das mulheres portuguesas que Ana tanto amava, resilientes, poéticas, marcadas pela saudade. A audiência inicial, naquela manhã de outono chuvosa de 2025, era um ritual solene. O tribunal, com suas paredes forradas de tapeçarias quinhentistas retratando navegadores como Vasco da Gama, parecia julgar não só Sofia, mas o próprio tecido da sociedade portuguesa, conservador em suas raízes católicas, mas tremendo com as ondas de mudança que o século XXI trazia. Mulheres como elas, solteiras, independentes, com amores não convencionais sussurrados nos cafés de Belém, ainda enfrentavam olhares enviesados. Ana preparara a defesa com o fervor de quem compõe um fado, meticulosa, emocional. Senhor Almeida é vítima de uma armadilha corporativa, argumentara ela, voz firme e quando no salão. Mas quando Sofia subiu ao banco das testemunhas, algo se quebrou. Eu confiei nele, Ana. Em João. E agora?
Tudo desmorona como um castelo de areia em Cascais. As palavras de Sofia, baixas e trêmulas, atingiram Ana como uma maré alta. O juiz pausou, o escrivão anotou, mas para Ana era o início de uma confissão maior. O amor que ela enterrara sob camadas de racionalidade jurídica agora borbulhava, pronto para erupcionar. Enquanto a sessão prosseguia, Ana remexia nos papéis, mas sua mente vagava para memórias. Lembrava-se de uma noite em Coimbra, após um exame de penal, quando elas caminharam pelo Mondego sob estrelas que pareciam olhos de amantes. Sofia cantara um fado improvisado sobre amores perdidos, sua voz como mel de trás os montes, e Ana sentira o desejo de tomá-la nos braços, de beijá-la sob a ponte de pedra. Mas o medo da sociedade, da família, da própria identidade, a paralisara. Agora, em Lisboa, com o cheiro de pastéis de nata pairando das ruas abaixo, Ana via Sofia não como acusada, mas como a mulher que poderia salvá-la de sua própria solidão. Próxima testemunha, João Oliveira, anunciou o juiz. Ana engoliu em seco. O confronto viria, e com ele, talvez a verdade sobre o que realmente unia e separava aquelas três almas entrelaçadas pela lei e pelo coração. A tarde se arrastou como um vinho envelhecido, denso e amargo. João subiu à testemunha com a pose de um toureiro em uma arena de Sevilha, confiante, mas com o perigo latente. Sofia manipulou os documentos para embolsar 50.000 euros destinados à restauração do convento de Óbidos, declarou ele, voz suave como o óleo de azeite alentejano, mas venenosa. Ana rebateu com fatos, recibos falsos plantados, e-mails manipulados. Isso é calúnia, Dr. Oliveira. A senhora Almeida era apenas uma artista contratada para o design dos azulejos, não uma caixa registradora. O tribunal murmurou, cabeças balançando como oliveiras ao vento. Sofia, do banco, lançou um olhar para Ana, gratidão misturada a algo mais profundo, um brilho que lembrava as luzes de São João em Porto durante as festas juninas. Mas quando João sorriu, aquele sorriso que outrora encantara a Ana em jantares de firma no Bairro Alto, ela sentiu a primeira rachadura na armadura. Você sabe por que eu fiz isso, Ana? Porque ela sempre foi uma distração. Para você, para mim, para todos nós. As palavras pairaram, carregadas de insinuação. O juiz advertiu por irrelevância, mas o dano estava feito. Ana sentiu o rubor subir, não de raiva, mas de revelação. Sofia era a distração? Ou era o amor que João invejava, o laço invisível que as unia desde Coimbra? A sessão encerrou com um adiamento para a próxima semana, e enquanto o tribunal esvaziava, Ana aproximou-se de Sofia no corredor de mármore frio. Eu não falharei com você, sussurrou, tocando levemente seu braço, um toque que enviou faíscas como fogos de artifício na festa dos tabuleiros de Tomar. Sofia sorriu debilmente. Eu sei, Ana. Mas e se a verdade for mais dolorosa que a mentira? Elas se separaram sob a chuva fina de Lisboa, mas Ana sabia, o litígio era só casca, o verdadeiro julgamento seria o do coração. Nos dias seguintes, Ana mergulhou em investigações como uma mergulhadora no Oceano Atlântico. Seu escritório no Chiado, com vista para a Praça Luís de Camões, onde poetas como ele haviam chorado saudades de amores distantes, tornara-se um santuário de papéis e cafés fortes. Ela descobriu pistas, transferências suspeitas de João para uma conta offshore nas Ilhas dos Açores, disfarçadas como consultorias artísticas. Sofia, enquanto isso, esperava em seu estúdio em Alfama, um labirinto de ruas estreitas onde o fado nascia nas casas de moraria. Ali, entre telas de azulejos pintados com cenas de barcos de bacalhau e mulheres de lenços negros, Sofia lutava contra o pânico. Por que ele faria isso comigo? Perguntava-se, pincel na mão, lágrimas misturando-se à tinta azul. Amiga de infância de Ana, mas algo mais, sempre algo mais. Sofia carregava sua própria saudade, o amor não dito por Ana, que a fizera fugir da advocacia para a arte, buscando liberdade nas cores.
Uma noite, Ana visitou-a levando uma garrafa de vinho verde de vinho regional Minho. Sentaram-se na varanda, o Tejo ao fundo como um espelho de prata sob a lua. Lembra-se daquela viagem a Óbidos? Perguntou Ana, voz suave. Sofia assentiu, olhos brilhando. O convento. Eu pintei os azulejos pensando em nós. Em como a vida é um muro antigo, cheio de histórias escondidas. O ar entre elas crepitava como castanhas assadas no Natal. Ana queria confessar tudo, o crush que a consumira por anos, o ciúme de João que agora se revelava como veneno. Mas o telefone tocou uma mensagem anônima. Cuidado, Ana. João sabe do seu segredo. O queixo dela caiu. Seu segredo, sua orientação, guardada como um tesouro de pirata na costa da Caparica. O jogo endurecia e o amor, como o fado, prometia dor antes da catarse. A semana passou como um sonho febril, com Lisboa vestida em mantos de outono, folhas douradas caindo nas calçadas de Pedra da Baixa e o aroma de castanhas quentes misturando-se ao sal do rio. Ana, impulsionada pela mensagem anônima, contratou um investigador privado, um antigo colega de Coimbra, agora aposentado em Setúbal, terra de ostras e vinhos robustos. João Oliveira é um lobo em pele de cordeiro, dissera ele ao telefone, voz rouca como o mar após a tempestade. Ele desviou os fundos para cobrir suas dívidas de jogo em casinos do Estoril. Sofia foi o bode expiatório perfeito, a artista imprevisível, a mulher que nunca se encaixou no mundinho dele. Ana sentiu uma fúria justa crescer, como o vinho fermentando em adegas do Douro. Mas misturada a ela, a ternura por Sofia, imagens de suas colegas rindo em festas de São Martinho, com lanterna de abóbora na mão, ou chorando baixinho após uma discussão com João anos atrás. A segunda audiência amanheceu clara, o sol filtrando pelas janelas do tribunal como uma bênção de Nossa Senhora de Fátima. Ana entrou armada com novas provas, extratos bancários e mails deletados recuperados por ecarcéticos. Sofia, ao seu lado, vestia um jale bordado de Viana do Castelo, herança de sua avó minhota, um toque de tradição que ancorava na tormenta. Obrigada por acreditar em mim, sussurrou ela antes de o juiz bater o martelo. Ana sorriu, coração acelerado. Sempre acreditei. Desde Coimbra. As palavras pairaram, ambíguas, mas carregadas de anos de silêncios. João subiu novamente à testemunha, mas desta vez, sua fachada rachava. Isso é ridículo. Sofia culpada, eu só defendo a firma, gritou ele, suor perlando a testa como orvalho em vinhas de colares. Ana contra-argumentou com precisão cirúrgica. Dr. Oliveira, explique por que os fundos foram transferidos para a sua conta pessoal dias antes da auditoria. O tribunal ofegou coletivamente, como uma multidão em uma tourada em moita. João gaguejou, olhos dardejando para a saída como um ladrão pego em flagrante. Mas então veio o golpe baixo. E você, Ana? Defendendo-a por piedade. Ou por algo mais? Todo mundo sabe do seu apetite por colegas mulheres. O silêncio caiu como uma cortina de ferro. Murmúrios ecoaram, olhares piedosos, julgadores, típicos da sociedade portuguesa onde o escândalo ainda se espalhava como fofoca em vilarejos do interior. Sofia arfou, mão voando para a boca. Ana sentiu o mundo girar, como em uma dança de ranchos folclóricos enlouquecida. Mas em vez de recuar, ela avançou. Meu apetite, como diz o Dr. Oliveira, é pela verdade. E a verdade é que ele traiu não só Sofia, mas todos nós. O juiz interveio, multando João por difamação, mas o dano ao coração de Ana era invisível, profundo como as grutas de Benagil. Após a sessão, no café adjacente ao tribunal, um boteco antigo com azulejos de cenas pastoris, Sofia confrontou-a. É verdade o que ele disse? Pobre. Nós?
Ana hesitou, o vapor do café subindo como fumaça de uma lareira em Trás-os-Montes. Sofia, desde Coimbra, você foi mais que uma colega. Você era tudo. Lágrimas brotaram, salgadas como bacalhau de Natal. Sofia estendeu a mão, tocando a dela. Eu também, Ana. Mas o medo. A família, a sociedade. Meu pai em Braga ainda reza para que eu encontre um bom rapaz. A conversa fluiu como Douro em cheia, revelando camadas. As noites em que Sofia pintara retratos de Ana segredo, escondidos atrás de telas de motivos marinhos. As cartas não enviadas, cheias de saudades de fado e vinho. Mas a traição de João pairava, uma sombra. Ana descobrira mais. Ele usara o caso para se vingar de Sofia por tê-lo deixado anos antes e de Ana por rejeitá-lo romanticamente. Ele sempre soube, confessou Ana naquela noite, enquanto caminhavam pelo terreiro do Paço, o arco triunfal iluminado como um portal para outro mundo. Meu segredo. E agora, ele o USA como arma. Sofia parou, virando-se para ela sob as estrelas. Então lutemos juntas. Não só pela justiça, mas por nós. O beijo quase aconteceu, lábios próximos, respirações misturadas ao aroma de jasmim das jardineiras, mas um carro de polícia passou, luzes piscando, lembrando-as do mundo real. Dias depois, o investigador trouxe a bomba, gravações de João em um bar de Alfama, admitindo desvio para pagar dívidas. Aquela vadia de Sofia vai pagar por me deixar, ria ele, voz embriagada por aguardente de medronho. Ana ouviu com o estômago embrulhado, mas determinação de aço. Preparou o contra-ataque para a próxima audiência, consultando mentores velhos, uma juíza reformada de Leiria, que contara histórias de mulheres pioneiras na lei portuguesa, lutando contra o salazarismo. O amor é a lei mais antiga, Ana. Não o negue. Inspirada, ela visitou Sofia novamente, desta vez levando sardinha assada de uma tasca em Moraria. Jantaram à luz de velas, falando de sonhos. Sofia sonhava expor suas pinturas em uma galeria no Lisboa Factory, Ana de um escritório próprio onde pudesse defender causas LGBTQ+, em uma Portugal cada vez mais aberta, mas ainda marcada por resquícios conservadores. A tensão crescia como uvas maduras no verão. João, acuado, começou a espalhar rumores na firma. Ana está sabotando por ciúmes lésbicos. Colegas que outrora brindavam com ela em almoços de cataplana agora desviavam o olhar. Ana sentiu o isolamento, como uma imigrante em terras estrangeiras, mas Sofia era seu farol. Você é minha justiça, Ana, disse ela uma tarde, enquanto pintavam juntas, Ana com traços desajeitados, Sofia guiando sua mão em um azulejo de corações entrelaçados. O toque era elétrico, inocente, mas carregado de promessas. Contudo, a mensagem anônima retornou: ele tem fotos. De você e Sofia em Coimbra. Cuidado. Pânico. As fotos, um abraço inocente em uma festa, mas interpretável na mente torcida de João. O litígio agora era pessoal, uma batalha não só por inocência, mas por identidade. Na véspera da terceira audiência, Ana e Sofia passearam pelo Jardim da Estrela, bancos de ferro forjado sob plátanos centenários. Se perdermos, eu fujo para o Alentejo, brincou Sofia, mas os olhos traíam medo. Ana pegou sua mão. Não perderemos. E se o mundo nos julgar, que julgue. Eu te amo, Sofia. Sempre amei. As palavras saíram como um fado libertador e quando no ar fresco. Sofia chorou, abraçando-a eu também. Mas João, ele nos destruirá. O abraço foi casto, reconfortante, como irmãs de alma em uma romaria de Fátima. Mas o amor florescera, romântico e profundo, enraizado na terra portuguesa de oliveiras e saudades.
O dia da terceira audiência irrompeu com um sol implacável, como de um agosto no Alentejo, queimando segredos e ilusões. O Tribunal de Relação fervilhava, jornalistas do Público e do Diário de Notícias espreitavam nas galerias, atraídos pelo escândalo que misturava finanças e fofoca pessoal. Ana entrou com Sofia ao lado, um duo improvável, a advogada em tailor cinza como as pedras de Alfama, a artista com um colar de contas de vidro de peniche, simbolizando a rede de pescadores que unia suas raízes. Hoje acabamos com isso, murmurou Ana, apertando a mão de Sofia antes de separarem-se. O toque era agora habitual, um fio de esperança tecendo-se entre o caos. O juiz, um homem idoso de bigode grisalho e sotaque transmontano, abriu a sessão com gravidade. Apresente suas provas finais, doutora Correia. Ana subiu à tribuna, coração batendo como o ritmo de uma morna cabo-verdiana misturada ao fado. Projetou as gravações, a voz de João, bêbado e cruel, confessando tudo. Ele planejou isso para vingar-se de um amor não correspondido, o meu por ele rejeitado e o ciúme por Sofia. O tribunal congelou. João, do banco da acusação, empalideceu como queijo de Nisa fresco. Mentira! Ela é ela e Sofia. Tentou contra-atacar, mas Ana o interrompeu com as fotos, as mesmas que ele ameaçara usar. Aqui estão, Dr. Oliveira. Um abraço de amigas em uma festa universitária. Nada mais. Mas você as torceu para difamar. O escrivão transcrevia furiosamente, enquanto murmúrios subiam como vapor de caldeiradas em festas de verão. Sofia testemunhou em seguida, voz firme apesar das lágrimas. Eu amava meu trabalho no convento, meritíssimo. Os azulejos que pintei contavam histórias de freiras que sonhavam além das grades, mulheres como eu, buscando liberdade na arte e no amor. Seus olhos encontraram os de Ana, um olhar que dizia mais que palavras, o crush revelado, não como escândalo, mas como verdade poética. O juiz inclinou-se, intrigado. E o desvio? Sofia sorriu tristemente. Não houve. João plantou as evidências porque eu deixei anos atrás. Ele nunca aceitou que meu coração pertencesse a outra. O outro parou, ambíguo, mas o tribunal entendeu, ou fingiu não entender, na delicadeza portuguesa de não nomear o indizível. João explodiu então, o C.A. Trau chegando como uma tourada selvagem. Ela é lésbica. Ana também. Elas conspiraram contra mim. Gritou, apontando dedos trêmulos. O caos, o juiz batendo martelo, guardas aproximando-se, jornalistas anotando freneticamente. Ana sentiu o rubor da humilhação, mas ergueu a cabeça. Sim, meritíssimo. Eu amo Sofia. E isso não me torna criminosa, ao contrário de quem desvia fundos e mente sob juramento. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo na parede, e quando como o coração de Portugal, tradicional, mas evoluindo. Horas depois, o juiz deliberou em câmara, mas o verdito veio como um raio de sol após chuva. Sofia Almeida, inocentada. João Oliveira, indiciado por fraude e difamação. Aplausos esparsos, mas para Ana e Sofia foi uma sinfonia. Elas se abraçaram no corredor, sob olhares curiosos, o mundo desmoronando e reconstruindo-se. Nós vencemos, sussurrou Sofia, rosto molhado de lágrimas felizes. Ana beijou sua testa, casto, mas cheio de promessas. O amor venceu. Mas a vitória era amarga. Fora do tribunal, repórteres cercaram-nas. Doutora Correia, confirma os rumores sobre sua orientação? Senhora Almeida, um romance no tribunal? A sociedade portuguesa, com sua mistura de abertura milenial e conservadorismo geracional, devorava o escândalo.
Ana protegeu Sofia, guiando-a para um táxi rumo à Alfama. Deixe-os falar. Nós sabemos a verdade. Em casa, com uma garrafa de Port Tawny, brindaram à justiça, não só legal, mas emocional. Eu sempre soube, Ana, confessou Sofia, recostada no sofá coberto de mantas de lã minhota. Em Coimbra, quando você me olhava estudar. Era amor. Ana chorou, aliviada. E eu fingi ser só amizade. Medo da família, do trabalho. Mas agora... A noite se desdobrou em conversas profundas, tecendo passado. Lembraram-se de verões em praias da Ericeira, surfando ondas como metáforas de emoções turbulentas, de Natal em Évora, com rabanadas e histórias de avós sobre amores proibidos na era do Estado Novo. O amor delas era humanista, enraizado na resiliência portuguesa, como as mulheres de Ferreira, que teciam tapetes de arraiolos contando sagas de dor e beleza. Mas a traição de João deixara cicatrizes. Ele fora preso preventivamente, a firma em ruínas, e Ana demitida por conflito de interesses. E agora? Perguntou Sofia, traçando padrões invisíveis na mão de Ana. Agora vivemos. Você pinta, eu defendo causas verdadeiras. Dias viraram semanas, o romance florescendo devagar, como uma vinha no Douro após geada. Elas passeavam de elétrico 28 pelo Chiado, mãos entrelaçadas discretamente, parando em pastelarias para bolos de arroz e conversas sussurradas. Sofia expôs suas pinturas em uma pequena galeria em Belém, obras inspiradas em Ana, azulejos de duas figuras sob o mosteiro dos Jerónimos, simbolizando amor eterno contra o tempo. Ana, enquanto isso, abria um escritório modesto em Santos, focando em direitos das mulheres e minorias, um ato humanitário, e quando o espírito de solidariedade portuguesa em tempos de crise, como nos incêndios de Pedrógão. Mas o conflito não acabara. João, solto sob fiança, enviou cartas venenosas. Vocês ruinaram minha vida. Pagaram por serem anormais. A palavra cortava como faca de ourives em filigrana vianense. Sofia, sensível como uma poeta de Camões, mergulhou em dúvida. E se ele tiver razão? Minha mãe em Braga. Ela nunca entenderá. Ana consolou com um abraço, cantando baixinho um fado de Amália Rodrigues, estrangeira em terra própria. O momento foi romântico, vulnerável, fortalecendo seu laço. O inverno de 2025 chegou a Lisboa com um manto de neblina do Tejo, suavizando as arestas da vitória recente, mas avivando as saudades internas. Ana e Sofia, agora abertamente um casal, pelo menos em círculos íntimos, navegavam as águas turbulentas da aceitação social. As famílias eram o próximo tribunal, a de Ana, no Algarve, com o pai pescador que ainda contava histórias de sereias como metáforas de amores impossíveis, recebeu a notícia com um silêncio estoico, seguido de um vem para casa, filha. O mar não julga. Já a mãe de Sofia, em Braga, explodiu em lágrimas ao telefone. Minha menina, o que dirá o padre na missa? Deus perdoa, mas os vizinhos. A dor era palpável, um fado de separação familiar que ecoava nas montanhas minhotas. Para curar, elas fugiram para um fim de semana em Sintra, terra de castelos encantados e amores míticos como Diegas Muniz. Alugaram uma quinta antiga, com paredes de pedra cobertas de era e uma lareira crepitante. Aqui somos rainhas de um conto de fadas português, brincou Ana, servindo chá de ervas colhidas no jardim, camomila e hortelã, remédios da avó lentejana. Sofia pintou ao ar livre, capturando a quinta da regaleira com suas iniciáticas túneis invertidos, simbolizando o mergulho no subconsciente do amor. Você é meu poço iniciático, Ana, disse ela, pincel pausado, olhos cheios de emoção.
Elas caminharam de mãos dadas pela floresta enovoada, falando de futuro, uma vida juntas, talvez adotando uma criança, defendendo direitos em uma Portugal que, desde a legalização do casamento gay em 2010, ainda lutava contra preconceitos rurais. De volta a Lisboa, o romance se aprofundou em gestos cotidianos. Ana cozinhando bacalhau à Brás para Sofia após dias no estúdio, Sofia massageando os ombros tensos de Ana após audiências exaustivas. Era um amor maduro, humanitário, não fogo voraz, mas brasa constante, como luma em casas de granito do Gerês. Contudo, a sombra de João persistia. Ele processara Sofia por danos morais, alegando que suas mentiras lésbicas o difamaram. Ele não desiste, lamentou Ana em uma noite de insomnia, olhando o Tejo da janela. Sofia, aninhada ao seu lado, sussurrou: então enfrentamos. Juntas, como as moras de Óbidos que resistiram aos reis. A audiência contra João foi um anticlímax dramático. Suas provas eram frágeis como papel de seda de festa de São João. Ana, agora especialista em casos de discriminação, desmontou-as com maestria. A orientação sexual não é crime, Dr. Oliveira. Sua obsessão, sim, uma perseguição que reflete os resquícios de uma sociedade que ainda confunde amor com pecado. O juiz, uma mulher de Aveiro progressista, condenou João a indenizações e terapia obrigatória. Vitória novamente, mas Ana viu nas lágrimas de Sofia catarse, ele nos forçou a ser livres. Com a poeira assentando, elas mergulharam na comunidade LGBTQ+ portuguesa. Participaram de uma marcha do orgulho em Lisboa, bandeiras arco-íris ondulando ao som de morna e fado moderno, misturando-se a petiscos de bifanas. Ali encontraram solidariedade, casais como elas, contando histórias de coming-outs em vilas isoladas ou aceitações tardias em famílias católicas. Somos parte de algo maior, disse Sofia, beijando Ana sob o arco da Rua Augusta, um gesto público que as libertou. O amor se tornou ativismo. Ana fundou uma ONG para vítimas de discriminação no trabalho. Sofia ilustrou campanhas com azulejos simbólicos de corações partidos e recompostos. Mas o conflito interno veio, dúvidas sobre o futuro. Sofia recebeu uma oferta para expor em Paris, terra de exilados portugueses como Fernando Pessoa. E se eu for? Nosso amor aguenta a distância? Ana, marcada pela saudade inerente à alma lusa, hesitou. O amor verdadeiro é como o vinho do Porto, melhora com o tempo, mesmo separado. Discutiram em uma tasca de cais do Sodré, vozes elevadas sobre o tilintar de copos de cerveja Sagres. Você me protege como uma advogada, mas e se eu quiser voar sozinha? Rebateu Sofia. A briga foi breve, mas dolorosa, um eco da traição inicial, onde confiança fora abalada. Reconciliaram-se em uma romaria a Fátima, caminhando descalças como penitentes, mas com corações leves. Perdão, minha saudade, disse Ana, ajoelhando-se não à Virgem, mas à terra que as unia. Sofia riu, ajudando-a a levantar. Nosso santuário é um ao outro. O momento foi profundamente romântico, humanizando sua jornada, amor não como conto de fadas, mas como fé cotidiana em meio a falhas. Primavera trouxe renascimento, flores de laranjeira perfumando a alfama e notícias de gravidez, não delas, mas de uma amiga da marcha, inspirando visões de família. Ana propôs: vamos morar juntas. No Chiado, perto do coração de Lisboa. Sofia aceitou com um anel simples de prata, gravado com saudade eterna, não casamento formal, mas compromisso poético. O verão de 2026 desabrochou como uma explosão de romaria. Festas de São João em Porto chamavam, mas Ana e Sofia optaram por um retiro no Douro, entre vinhas calvadas e o rio serpenteante como um fado melancólico. Alugaram uma casa em Pinhão com varanda sobre o vale, onde o ar cheirava a uvas maduras e terra vermelha.
Aqui, o tempo para, disse Sofia, estendendo uma toalha xadrez para um piquenique de queijos da Serra da Estrela e pão de Alentejo. Ana, descalça na grama, riu. Para? Ou fermenta como nosso amor? Elas se deitaram, mãos entrelaçadas, olhando nuvens que pareciam mapas de explorações quinhentistas, rotas para terras de afeto inexploradas. As semanas foram de introspeção. Sofia pintava paisagens do Douro, infundindo-as com retratos sutis de Ana, uma figura feminina colhendo uvas, simbolizando a doçura colhida após dor. Ana lia processos à sombra de sobreiros, mas intercalava com poesia de Sofia de Melbreiner, versos sobre mar e mulher e quando sua essência. Conversas fluíam sobre a traição passada. João nos deu um presente disfarçado, refletiu-a numa noite, sob estrelas como as vistas por navegadores em Sagres. Ele nos forçou a escolher medo ou verdade. Sofia assentiu, cabeça em seu ombro. E escolhemos o amor. Humanitário, como as histórias de nossas avós, mulheres que criavam filhas sozinhas após maridos imigrados para Brasil. De volta à cidade, desafios surgiram. A família de Sofia visitou de Braga. A mãe, com o seu jarro de lã e rosário no bolso, chegou tensa, mas partiu tocada por um jantar de cozida à portuguesa, onde Sofia explicou: Mãe, o amor é como o minho, fértil, mas nem sempre reto. Lágrimas e abraços selaram a paz, um triunfo humanitário sobre o conservadorismo. Ana, por sua vez, reconectou-se com o pai no Algarve, caminhando praias de areia branca em Faro. Filha, o mar leva tudo, preconceitos, dores. Deixa vir o que é teu. Seu aval, simples como conchas na maré, fortaleceu-a. O trabalho floresceu. A ONG de Ana ganhou pro bono de celebridades como atrizes de fado moderno, defendendo casos de discriminação em vilas do interior. Sofia exposição em Lisboa Factory atraiu críticos, elogiando sua saudade quer, um termo que as fez rir em uma noite de vinho em um bar de fado no Bairro Alto, onde uma fadista cantou estranha forma de vida, lágrimas escorrendo como chuva em Lisboa. Mas o CO residual veio. João, após sentença final de prisão, enviou uma carta de arrependimento, falsa, revelada como tentativa de chantagem com mais provas fabricadas. Ele não aprende, disse Ana, rasgando o papel como um voto antigo. Sofia, porém, propôs misericórdia, escreva-lhe. Diga que o perdoamos, mas seguimos. A carta de Ana foi poética, humanitária. Sua traição nos libertou. Que a prisão seja sua reflexão, não vingança. Sem resposta, mas paz interior. O romance se aprofundou em viagens, uma a Évora, visitando templos romanos e jazigos de ossos, discutindo mortalidade e eternidade. Nosso amor transcende, sussurrou Sofia em um cemitério de capelas pintadas, beijando Ana sob ciprestes. Gestos românticos multiplicavam-se, bilhetes escondidos em pastéis de nata, danças lentas ao som de viola no rocio. Conflitos menores testavam, ciúmes bobos de amigos heteronormativos, opressões sociais em jantares de família. Por que não um homem respeitável? Perguntou uma tia de Ana. Porque o respeito começa em casa, tia. No meu coração. Respostas firmes, mas exaustivas. Elas se apoiavam, como videiras entrelaçadas no Douro. Outono trouxe uma surpresa. Sofia, grávida? Não, mas decidiram por fertilização in vitro, sonhando com uma família. Consultas em clínicas de Lisboa, cheias de esperança e medo, humanizavam seu amor, não só romântico, mas parental, enraizado na tradição portuguesa de laços fortes. O ciclo da vida em Portugal é como o Tejo, flui, inunda, recua, mas sempre retorna à essência. Para Ana Sofia, o ano terminou em um Natal luminoso, com luzes piscando nas ruas de Alfama como estrelas caídas.
Elas hospedaram famílias unidas, mãe de Sofia de Braga, pai de Ana do Algarve, uma mesa farta de peru assado, rabanadas e filhós, onde brindes ecoavam, à família que escolhemos. Risos misturavam-se a fados natalinos e, pela primeira vez, o amor delas foi celebrado abertamente, um triunfo humanitário sobre divisões antigas. João, na prisão em Évora, enviou uma carta verdadeira, perdão. Minha inveja era medo do meu próprio vazio. Ana leu em voz alta para Sofia e, juntas, queimaram-na em uma lareira simbólica, liberação, não ódio. A traição, agora cicatriz, fortalecera-as. O novo ano amanheceu com planos, casamento civil em uma capela de azulejos em Óbidos, o convento restaurado como testemunha irônica. Convidados, amigos da marcha, colegas da ONG, artistas de fado. O vestido de Sofia, bordado com motivos alentejanos, fluía como o vento em planícies, Ana em terno branco, como ondas da Caparica. Votos foram poéticos. Você é minha lei e minha arte, Sofia. Você é minha tela e minha defesa, Ana. Beijo sob aplausos, selando um amor maduro, romântico, KCH tinha em sua jornada. Anos se desenrolaram, a família cresceu com a adoção de uma menina de origens cabo-verdianas, batizada Maria, como a fadista lendária. Elas educaram-na em valores portugueses, respeito à terra, à diversidade, ao fado como catarse. Ana expandiu a ONG para o Alentejo, defendendo mulheres rurais. Sofia abriu um ateliê em Lisboa, ensinando azulejos a jovens quer. Conflitos menores vieram, debates sobre educação, viagens, mas resolvidos com diálogos profundos, como fado dueto. O amor evoluiu, menos paixão inicial, mais companheirismo, como vinho do Porto envelhecido. Em uma noite de 2030, sentadas no chiado sob estátuas de Camões, Sofia disse: Nossa história é um romance português. Dor, beleza, redenção. Ana sorriu, mão na dela. E continua, minha saudade. O Tejo fluía abaixo, testemunha eterna de um amor que, como a justiça verdadeira, incluía o coração.